Gênesis 25. Abraão casou-se com outra mulher, chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Jocsã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas para os filhos das suas concubinas deu presentes. E ainda em vida enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos. Morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Beer-Lahai-Roi. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão, que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São estes os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nabaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Abdael, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temar, Getur, Nafis e Quedemar. Foram estes os 12 filhos de Ismael que se tornaram os líderes de suas tribos. Os seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção que vai para Assur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Queridos, todos nós estamos escrevendo as nossas histórias de vida, todos nós. Bem ou mal, você está escrevendo a sua biografia. E as nossas histórias de vida e as nossas biografias têm um enredo, começo, meio e fim. Todos nós temos uma história de vida que tem começo, meio e fim. Há algumas pessoas que na sua história de vida você começou bem, mas vai terminar mal. Conheço muitas pessoas que começaram bem, mas vão terminar mal. Começou bem no seu casamento, mas vai terminar mal. Começou bem na empresa, mas vai terminar mal. Aliás, começar bem e terminar mal é muito comum nas Escrituras. Nós temos vários personagens bíblicos que começaram bem e terminaram pessimamente. Poderia citar para vocês o exemplo de Saul, que começou como um rei abençoado e terminou um desviado. Eu poderia citar para vocês Salomão, que começou como um sábio, o homem mais sábio da sua geração, e um homem que, quando viveu em sabedoria, não houve igual, nem antes e nem depois dele. Mas terminou um apóstata, enlouquecido, ensandecido pela sua própria loucura, que chegou ao ponto de sacrificar os próprios filhos em sacrifícios e em rituais macabros a deuses pagãos. Salomão começou bem e terminou um fracasso. Nós temos na Bíblia, e temos aqui hoje à noite, pessoas que começam mal e terminam mal. Temos muitas pessoas que a história de vida dessas pessoas é uma linha constante de maldade, de perversidade e de fracassos. É um rei Midas ao contrário. Lembra da história do rei Midas? Que tudo que ele tocava virava ouro. Tem gente que é um rei Midas ao contrário. Tudo que ele põe a mão vira esterco. É uma linha constante de maldade, de perversidade, de erros. Nós temos pessoas assim na Bíblia, que começaram mal e vão terminar mal. Temos a história de Manassés,
temos a história de Acabe, nós temos a história de Pilatos, nós temos a história de Herodes, nós temos a história de Caifás e de Anás, que eram sumos sacerdotes em Israel, que começaram mal e terminaram mal. Existem, por outro lado, pessoas que começam bem e terminam bem, que começam bem e vão terminar bem. Começou bem no seu casamento e vai terminar bem. Que começou bem como pai e vai terminar bem como bisavô. Começou bem e vai terminar bem. A vida dessa pessoa é uma linha de conduta correta, de integridade. Temos vários personagens da Bíblia que começaram bem e terminaram bem. Temos Daniel, grande profeta das Escrituras, uma vida de integridade do começo ao fim. Nós temos a vida de Cornélio, que era um centurião romano, que mesmo antes de conhecer a mensagem do Evangelho, o testemunho que a Bíblia dá da vida deste homem, é que era um homem íntegro, justo, e cujas esmolas chegavam até a presença de Deus. Uma linha de integridade. Mas existem algumas pessoas que começam mal e terminam bem. É possível quem começou mal dar uma virada na vida e terminar bem. O que eu quero dizer é que não é necessariamente prognosticado e predestinado que quem começou mal vai terminar mal. Quem começou mal pode sim dar uma guinada e terminar bem. Temos vários personagens bíblicos que começaram muito mal e terminaram bem. Nós temos, por exemplo, Moisés. Moisés começou mal. Cometeu um assassinato, um homicídio, uma vingança, mas terminou muito bem. Terminou como um ícone na história de Israel, o grande legislador de Israel. Temos na Bíblia história de gente que começou mal, como o próprio apóstolo São Paulo, que começou muito mal. Ele começou a história dele nas Escrituras autenticando o apedrejamento de um homem. Quando Estevão, o primeiro mártir da igreja, morreu apedrejado, quem dava guarida e quem autenticava e quem dava legitimação ao ato de apedrejamento era o próprio Paulo. Mas ele não termina pessimamente. Paulo termina afirmando, e a sua afirmação é linda, quando ele diz, já no fim da sua vida, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, a pessoa pode começar mal e terminar bem, e a história mais clássica que nós temos na Bíblia de que uma pessoa que começou mal e terminou bem é o ladrão da cruz, que nós não sabemos o nome dele, mas a tradição católica diz que ele se chamava Dimas. Não está na Bíblia, mas diz a tradição que o nome dele era Dimas, que começou mal, começou ladrão, mas no último minuto da prorrogação, no gol de ouro da morte súbita, ele ganhou o jogo. E Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Porque muita gente pensa que vai para o céu e não vai. Tem muita gente que a gente acha que não vai e vai. Mas tem uma pessoa que eu tenho certeza que está lá. É esse ladrão. Porque Jesus disse para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Então essa surpresa nós não vamos ter lá no céu. Mas eu quero essencialmente falar para pessoas que começaram mal e que precisam acreditar que podem terminar bem. Eu preciso que você que começou mal no seu casamento e que vem repetindo essa frase, puxa vida, eu casei muito mal, pastor, fiz um péssimo casamento, pode terminar bem. Você que gastou muito mal a sua adolescência e juventude, e você diz assim, eu desperdicei os melhores anos da minha vida, é possível virar o jogo. Você que desperdiçou oportunidades espirituais magníficas de Deus, você pode virar
a tendência da sua vida e dá uma guinada na sua vida. Você que negligenciou a companhia dos seus pais, você que diz assim: pastor, eu gastei muito mal o meu dinheiro. Você não imagina, pastor, como eu fui um perdulário, como eu joguei dinheiro fora. Pastor, o que é que eu posso fazer para reverter a história de vida minha? O que é que eu posso fazer? Há algumas pessoas que começaram o seu casamento mal, você pode terminar bem. Você que viveu uma vida dissoluta e não soube aproveitar os seus melhores anos, e você diz: eu posso virar o jogo da minha vida? Pode. Esta é a mensagem que eu tenho para você. Esta é a mensagem que eu quero trazer para a sua vida, inspirado na vida deste patriarca da fé, que é o Abraão. Algumas pessoas podem ter terminado a sua vida muito mal, mas o Abraão terminou bem. Com toda a humanidade dele, ele não era um anjo vestido de gente, ele era homem igual a mim e a você, cheio de inconstâncias e ambiguidades e paradoxos internos, idiosincrasias que ele carregava no peito e na alma, coisas que não faziam sentido e que ele vivia. Este Abraão terminou bem. E eu quero que você termine bem. Hoje é o fim da história dele. Sara morreu e esse Abraão casou-se com a Quetura, teve filhos, morreu. E é nesse trecho que li para vocês hoje. A Bíblia diz que ele morreu em boa velhice, idade bem avançada, 175 anos de idade. Foi enterrado. E inspirado na vida desse Abraão, eu queria dizer algumas coisas para você hoje que precisa reverter a história de vida que você está vivendo. Primeiro, quando não puder desempenhar com a mesma quantidade, você poderá sempre melhorar a qualidade. Primeira coisa que o Abraão aqui me ensina nesse texto é que quando a gente não pode mais desempenhar com a mesma quantidade, a gente pode melhorar a qualidade. Tem algumas pessoas que já não acredito que possam virar o jogo da vida, porque você se aperta numa sensação de impotência e de culpa. Tem uma mistura no seu coração de impotência e culpa. Você diz assim: não adianta mais, eu já tô velho, meu casamento já passou da época. Se era da época de ter um aconselhamento, isso era 25 anos atrás. Agora não tem mais jeito. Existem pessoas que envelhecem cedo demais. E o que me encanta aqui no Abraão é que este Abraão casou-se com mais de 100 anos de idade. Quando você não pode desempenhar com a mesma quantidade, melhore a qualidade. Numa época que não havia Viagra, ele casou-se com uma mulher chamada Quetura, que poderia muito bem se chamar de Quentura. E o velhinho, bom de briga, Abraão, teve 6 filhos. O velhinho era bom. E a Quetura, mais ainda, 6 filhos, com mais de 100 anos de idade. Um desses dias eu estava correndo, e eu preciso confessar, estou chegando nos 50. Preciso confessar, porque senão não faz sentido o que eu vou dizer. E eu estava correndo numa pista de corrida, e umas mocinhas de 26, 27, 28 anos de idade passaram por mim, parecia uma bala. E aí eu ainda tenho o consolo de dizer o seguinte: eu não alcanço mais, mas eu tenho um consolo, eu posso melhorar no estilo, posso correr com mais elegância. Então vou melhorar o estilo, vou caprichar mais no estilo, vou para pelo menos ficar mais bonito. Você sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente acredita que a vida está sem jeito, ela não está sem jeito. Pode ser que na quantidade não seja mais o mesmo, que na velocidade não seja mais o mesmo, mas na qualidade você pode ser melhor. O que eu quero dizer para você, rapaz e moça? Você que está se sentindo velho com 27 anos de idade, você que sente o seu casamento envelhecido com 5 anos de casado, ou com 10, você sente que o jogo da vida não tem mais como reverter o placar.
E são pessoas que ainda são tão novas, tão jovens. E o exemplo do Abraão é de um velhinho com mais de 100 anos de idade, que parece que tem fogo queimando. Por dentro é um braseiro vivo, dizendo o seguinte: eu não vou ficar velho. Você se passou, e quando é que a gente sabe que a gente está realmente ficando velho? Deixa eu lhe dizer como é que a gente sabe quando a gente realmente está ficando velho. Quando tudo em você dói, e o que não dói é porque não funciona mais. Sabe quando é que a gente está ficando velho? Quando a gente senta numa cadeira de balanço e não consegue fazer ela balançar. Sabe quando é que a gente está ficando velho? Quando você ajuda uma velhinha de cabelo branco a atravessar a rua e olha para ela e ela é a sua mulher. Sabe quando é que você está ficando velho? Quando você senta os dentes numa picanha e eles ficam lá. Sabe quando é que você está ficando velho? Quando o seu filho, no dia dos pais, reclama dos cabelos brancos dele. Filho, você sabe quando é que você está ficando velho? Quando uma pessoa de 50 anos olha para você e chama você de senhor. Sabe quando é que você fica ficando velho? Quando você recebe a notícia de que uma pessoa de 69 anos morreu e você diz assim: tão novo. Mas você sabe o que me encanta no Abraão? Que ele não é velho, nem se sente velho. E o que eu quero dizer para você hoje é que você não precisa sentir que o processo da sua vida já passou do ponto. Eu não quero entrar no debate político dessas aposentadorias aí da reforma da Previdência, mas eu me inquieto com o pensamento de que uma pessoa quer se aposentar com 45 anos de idade. Eu fico louco da vida. Fico louco da vida. Quando uma pessoa perde o emprego e o mercado de trabalho não quer mais empregar aquela pessoa com 48 anos de idade porque diz que ele está velho. Eu me inquieto com uma sociedade que as pessoas se sentem envelhecidas antes do tempo. E o Abraão, a mulher já morreu, ele está viúvo, e ele não está pensando em encostar a chuteira, ele não está pensando em encostar na vida, e vestir um pijama e ficar se balançando numa rede, ele está disposto a começar. E Roberto Marinho morreu, e eu não tinha me apercebido que com 65 anos de idade ele começou a Rede Globo de televisão. Deixa eu dizer para você, amigo, que está pensando em ser um velho. Goethe escreveu Fausto, ele estava com 82 anos de idade. A grande descoberta de Galilei aconteceu quando ele tinha 73 anos de idade. Caleb estava com 85 anos de idade e estava querendo conquistar montanhas para Deus. Nelson Mandela saiu de uma cadeia com 27 anos de cadeia e de prisão e já era um senhor de mais de 60 anos de idade, e ele se propôs a ser o presidente da república do seu país e foi eleito. E eu quero dizer para você que você está dizendo assim: eu acho que não tem mais jeito. Tem sim, ainda não terminou o jogo da vida, e Deus quer fazer com que você reverta a sua história de vida. Deus planejou que a beleza da nossa juventude fosse a beleza física, mas a beleza da idade madura é outro tipo de beleza. E quando eu falo de velhice, eu não estou falando de velhice cronológica. Estou falando mais de uma velhice mental, de uma acomodação que nos jogam na categoria de velhos. Pessoas que acreditam que os seus casamentos já envelheceram, que acreditam que os seus projetos pessoais já ficaram para trás. Eu sei que vou envelhecer, que estou envelhecendo, mas eu me recuso a ser um velho. Eu sei que estou envelhecendo, mas eu me recuso a ser um velho. Eu não vou ser um velho enquanto a minha esperança for jovem, enquanto o Espírito de Deus estiver me dando visão para a obra dele. Eu não vou ser um velho. Eu sei que serei cada dia menos ágil, mas eu me recuso a ser um velho. Eu não vou ser um velho enquanto eu puder cantar da fidelidade de Deus. Eu sei que vou envelhecer, mas eu me recuso a ser um velho. Eu não serei um velho enquanto eu puder sonhar sonhos, enquanto eu mantiver a minha fé como escudo, o meu cinto como verdade, enquanto os meus lombos estiverem vestidos com a couraça da justiça, e enquanto os meus pés estiverem calçados com a preparação do Evangelho da paz. Eu não vou ser um velho, eu me recuso a ser um velho. Eu sei que vou envelhecer, mas eu não quero ser um velho.
Eu não vou ser um velho enquanto eu puder abraçar e sentir-me abraçado. Enquanto eu me emocionar com a doçura de uma criança cantando. Eu não vou ser um velho, porque ser velho não é envelhecer. Ser velho é uma atitude de alma e de coração. E eu conheço muitos rapazes e moças, conheço muitos jovens casais que são velhos antes do tempo. Uma vez um ia comigo no carro, recém-formado da faculdade. Falei para ele assim: o que é que você quer fazer na vida? Agora que você se formou. Ele disse: pastor, eu estou pensando em um emprego leve, que dê pouco trabalho, pague muito. Quero levar a vida na maciota, pastor. Eu olhei para ele, não sabia se chorava ou se ria. Velho antes do tempo. Nem começou ainda e já está querendo se aposentar. Você não precisa acreditar que a sua vida está sem jeito. Porque enquanto Deus for Deus, enquanto a palavra de Deus tiver poder de transformar, e ela tem esse poder, você pode acreditar que a sua vida pode mudar. Segunda coisa que eu acho muito interessante no Abraão, que me inspiram, é que o passar dos anos não garantem amadurecimento na vida. É interessante que os padrões que o Abraão viveu no passado, ele continua repetindo na vida adulta. Muito interessante isso. As nossas atitudes imaturas na adolescência se repetem na vida adulta. E as nossas atitudes imaturas na vida adulta se repetem na velhice. Vejam que o Abraão, no versículo de número 5, repete o mesmo padrão com os filhos da Quetura que ele teve com o filho de Agar. Qual foi a atitude? Discriminatória, porque se eu fosse filho da Quetura, eu ia ficar muito louco com meu pai, que no versículo de número 5 deu tudo para o Isaac, e para os outros filhos ele deu apenas uns presentinhos. Discriminatória, atitudes iguaizinhas, preferindo um em detrimento do outro. Ele não botou para fora o Ismael de dentro de casa? Ele não expulsou o menino de casa? Não expulsou a Agar de casa? Aí a gente diz assim: não é possível que quando ele ficar velhinho ele não aprenda. Aprendeu não. Você sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a gente acha que as coisas vão se resolver com o tempo. Não se resolvem. Muito rapaz que quando era solteiro era um mulherengo, safado, aí achava que dizia assim: não, mas no dia que eu me casar essas coisas se resolvem. E você sabe que não se resolveram. Sabe que não se resolveram. Viciado em pornografia e dizia assim: não, é porque isso é coisa de solteiro. Mas deixa eu me casar que a coisa se resolve na minha cabeça. Não resolve. Tem muita gente que acha que com o passar do tempo as coisas vão se resolver. Não, eu sou assim, frio, indiferente, porque eu não tenho filho. Mas no dia que eu tiver um filho meu, uma filha, aí sim você vai ver como eu vou me transformar numa pessoa amorosa e boa. O filho chega em casa, é aquela lua de mel no hospital, porque está lá com as enfermeiras dentro do berçário e você só olha do vidro lá de fora. Mas chega a hora de levar a criança para casa, e nas 2, 3 primeiras semanas acontece o que você nunca imaginou. 2 horas da madrugada, 3 horas da madrugada, 5 horas da madrugada, um menino chorando, e cólica, e tem que dar massagenzinha na barriga, e você bêbado de sono dentro de casa, e tudo aquilo que você pensou que ia acontecer com você não aconteceu. A gente acha que melhora. Não, deixa eu ficar velho, que quando eu ficar velho aí fica bonzinho. Deixa eu dizer para você, existem sim velhinhos safados. Existem sim senhoras complicadas de cabelos brancos. Existem sim. Basta você perguntar para sua nora. Pergunta a opinião para a nora. É porque a gente tem medo de perguntar a opinião. Existem sim velhinhos transviados. E o que eu quero dizer é o seguinte: sabedoria não vem com a idade. A única coisa que nos acontece naturalmente são rugas.
Se eu quero que minha vida não termine como um pântano de águas estagnadas, e sim como um rio que flui, eu tenho que tomar algumas atitudes hoje. Deixar para mais tarde não resolve absolutamente nada, apenas adia e faz com que os sintomas se mostrem cumulativamente piores mais tarde. E o que acontece é que nós nos admiramos com as pessoas que a gente encontra posteriormente na vida, mais envelhecidos, cabelos brancos, pessoas bonitas. Aí a gente diz assim: puxa vida, como eu gostaria de terminar os meus dias como fulano, como Beltrano. Mas deixa eu lhe dizer, para ele chegar aonde ele chegou, ele teve que tomar às vezes alguns passos que a nós são invisíveis e são escondidos, decisões, escolhas que ele teve que fazer ao longo da vida. E essas escolhas e essas decisões que ele tomou ao longo da vida tiveram desdobramentos no futuro, lá na frente. Querida, a sua história não é automática. No mundo espiritual nada é automático, nada é mágico, nada é instantâneo. Na sua história de vida que você está escrevendo hoje, existe aquilo que eu chamo a confluência do caráter com a circunstância. O que é isso? Caráter e circunstância. É que na estrada da vida, o caráter encontra-se com a circunstância numa esquina e os dois trombam. Há uma trombada, uma batida de frente do caráter com a circunstância. Quem é que vence? Se você sacrifica o caráter pela circunstância, não tem jeito. O que o homem plantar, isto ele colherá. É uma lei inamovível, pétrea, sólida, inexorável. O que o homem plantar, isto ele colherá. Então, na estrada da vida, a pergunta é a seguinte: eu venho sacrificando o meu caráter pelas circunstâncias, ou eu estou subordinando as circunstâncias ao meu caráter? Você não sabe como será realmente o seu futuro, até você plantar com ações hoje o que você vai colher amanhã. Queridos, o Abraão simplesmente na idade adulta repete os mesmos padrões de defeitos que ele tinha na sua vida passada. Mesma coisa. Continua. Porque nada nos acontece por acaso. A gente fica achando que um dia vai acontecer, mas não acontece. Nós precisamos tomar decisões que às vezes vão doer, mas precisam ser tomadas na nossa vida. Terceiro lugar, muitas vezes o que fazemos em vida pode não ser tão importante quanto o que nos sucederá. Se você quer viver bem, aprenda esse princípio, que o que acontece no nosso tempo de vida, nesse espaço que existe entre o dia do nosso nascimento e o dia da nossa morte, nós temos uma fatia de tempo que Deus nos deu entre o dia que nascemos e o dia que morremos. Essa fatia de tempo entre o dia que nascemos e o dia que morremos, para muitas pessoas, não é tão espetacular, comum. Esse tempo é um tempo comum, normal. Você nunca vai sair na capa da revista Veja, você nunca vai tomar café da manhã com o presidente da República, você nunca vai ser letra de música do Djavan, nunca vão dizer Ricardear. Fala Caetanear, mas não tem Ricardear, ele nunca vai dizer isso. Não é importante. Passa pela vida sem grandes importâncias, a maioria de nós. Mas o princípio é o seguinte: o mais importante não é o que vivemos aqui dentro. O mais importante são as engrenagens que nós colocamos em movimento e que nos sucederão depois que passarmos. Isso é que é mais importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você esteja dizendo o seguinte: para que trabalhar meu casamento? É acomodar com a vida mesmo, segunda categoria. Para que me esforçar para
Não, vou tocar a vida. Para que isso? Por que essa busca de excelência de caráter? Para que isso? Levando aqui na maciota, medianamente, precisa ser muito, basta ser mediano. Por quê? Porque o mais importante não é você fazer do seu casamento um tema de um livro, não é viver uma vida espetacular. O mais importante são as engrenagens que nós colocamos em funcionamento quando nós vivemos aqui na terra. Porque se a gente analisar, Abraão morre, capítulo 25, versículos 7 e 8, com 175 anos, morreu de boa velhice e foi sepultado. Se você e eu formos analisar friamente a fatia de vida que foi a vida do Abraão, não tem lá essas grandes coisas. Nunca fez nada espetacular. Viveu uma vida... Aliás, o único momento espetacular que ele viveu na vida dele, que foi o sacrifício de Isaac no Monte Moriá, aconteceu sem público. Não tinha ninguém para ver acontecendo. Era ele e o filho dele, e Deus. Não tinha plateia. Se você for ver a vida do Abraão, é uma vida simples, não tem muita coisa. Mas não é isso que faz do Abraão o Abraão. O que faz do Abraão são as engrenagens que ele colocou em movimento e que vão sucedê-lo. Ele vai gerar uma nação. E esta nação que ele vai gerar é a nação que vai trazer Jesus ao mundo e que vai mudar a história não só de indivíduos, mas vai gerar uma engrenagem tal que vai mudar a história de nações, de culturas inteiras. Jesus é filho de Abraão, descendente direto deste Abraão. O mais importante não é o que o Abraão viveu, é importante, mas muito mais importante foram as engrenagens que ele colocou em movimento. E o que eu quero dizer para você é o seguinte, querido, preocupe-se sim com a sua vida de casado, preocupe-se sim com seus relacionamentos, porque o mais importante realmente não tem muita importância, entre aspas, você ser ou não ser amigo, se você perdoou ou não perdoou. Você diz assim, pastor, que diferença faz eu perdoar ou deixar de perdoar? Que diferença faz o meu descaso ou o meu relacionamento? Que diferença faz eu querer consertar essa situação ou não? Não vai ter muito, sim, terá, porque isso pode colocar em funcionamento engrenagens que você nem sonha e que vão ter desdobramentos daqui a 100, 150 anos, quando você já for pó e que você nem vai saber quais são os desdobramentos. Você só terá conhecimento na eternidade daquilo que você colocou em movimento com a sua vida. É muito importante, tão importante, que se nós soubéssemos, nós seríamos mais cuidadosos com essa arte de viver. Nós não devemos medir a vida de uma pessoa pelo estardalhaço que ela produz, mas pelos desdobramentos que esta vida terá nos anos vindouros. Pergunta minha é a seguinte: quais são as engrenagens que você põe em movimento na sua vida? Responda para você mesmo. Diga assim para você mesmo: quais são as engrenagens que eu estou colocando em movimento? O que eu estou gerando com a minha vida? A vida de muita gente é como aquele sarado de academia. Sabe esse sarado que faz halterofilismo e toma testosterona e toma esteroide e toma hormônio para ficar, que o pessoal, os jovens chamam de bombado. O sujeito é todo bombado e aqueles músculos enormes, tudo artificial, enormes. Aí você pergunta assim, que não serve para nada, né? Aqueles músculos não servem para nada. Pelo contrário, deixa o cara impotente, com perigo de pegar câncer nos testículos dos homens. Não serve para nada. Aí se você for entrevistar um desses sarados de academia que toma esteroides, assim, e esses teus músculos aí são para quê? Ele só faz assim, ó. Sim, você passa 3 horas na academia, para quê? Sim, mas
É legal e tal, mas serve pra quê? Aí ele, pra nada, serve pra nada. É diferente dos músculos do atleta que participa de uma competição, que tem um objetivo, tem um alvo. É diferente dos músculos do estivador que sobe e desce carga no porto com um saco de cimento nas costas. É um sarado diferente, é um sarado bonito, porque tem uma utilidade, serve para alguma coisa, colocou alguma coisa em movimento. Pergunta é a seguinte: eu acho que todos temos que fazer essa pergunta constantemente. O que eu estou gerando na minha vida? Angústia no coração das pessoas, tristeza no coração das pessoas, amargura, decepção, constrangimento. O que você gera? O que é lindo no Abraão é que ele gerou, e a Bíblia Sagrada diz que quando ele morreu, no versículo de número 11, Deus abençoou o seu filho Isaque. Alguns de nós e alguns de vocês podem dizer assim: eu acho que não tem muito sentido o que eu faço na minha vida. Tem! Nós aqui não imaginamos. Cada pequeno gesto pode cumulativamente se avolumando e gerar uma coisa bonita. Ruth saiu um dia para colher trigo. O trigo que sobrava, ela era pobre, viúva e estrangeira, exilada numa terra que não era dela, e ela saiu para colher trigo. O trigo que sobrou da colheita, o trigo que sobejou, o trigo que era o resíduo, o resto da colheita. E ela foi como mulher pobre, como fazem os pobres nos fins das feiras livres, foi lá buscar o trigo para poder comer. Mal sabia ela que neste gesto de ir buscar o trigo, ela ia se encontrar com o Boaz, a vida dela ia ser transformada e ela ia ser a avó do rei Davi, porque ela foi buscar trigo. Um dia André chamou Pedro e disse assim: Pedro, eu ouvi a mensagem de um homem que eu acho que você precisa ouvir. Eu acho que nós acertamos com o Messias. Mal sabia André que nesse convite ele estava produzindo o apóstolo São Pedro. O próprio Pedro um dia estava em casa e alguém bateu na porta da casa dele. Era um emissário de Cornélio, que disse, Cornélio era centurião de Roma, e Cornélio disse: manda chamar Pedro aqui. E o rapazinho disse: vamos lá, que ele está te chamando, ele quer que você explique algumas coisas que estão acontecendo. O Pedro pensou: eu não posso ir porque eu sou judeu e judeu não entra na casa de gentio. Mas eu tive uma visão de um lençol com animais imundos que subiam e desciam, e Deus falava assim para mim: não considere imundo aquilo que Deus purificou, eu acho que eu vou. Mal sabia Pedro que em dizer eu vou, ele estava tirando o cristianismo das fronteiras do judaísmo e colocando o cristianismo dentro da cultura que não era cultura judaica, era cultura gentílica. E porque os gentios receberam o evangelho, você e eu que não temos história judaica, somos hoje cristãos por causa daquela visita que Pedro fez. Mal sabia ele, mal sabia Ananias, quando ele foi na casa de Judas em Damasco, numa rua chamada Direita, e ele bateu na porta e disse: eu vim orar aqui para um homem que está cego dos 2 olhos, que precisa de uma cura. Mal sabia Ananias que quando ele colocou os dedos sobre os olhos de um Saulo, originário de Tarso, ele estava produzindo o grande líder do cristianismo, segunda pessoa mais importante do cristianismo depois de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo. Deixa eu dizer para você, às vezes a gente diz assim: isso é de menor importância. Pode ser que nessa fatia de vida que nós estamos vivendo, é sim de menor importância. O seu significado no presente talvez nem tenha tanta importância, mas não é essa a questão. A questão são as engrenagens que são colocadas em funcionamento. Deixa eu dizer para você hoje, você quer viver um futuro bem vivido? Um futuro bem vivido
é o resultado de um presente bem decidido. Você quer uma manhã feliz? É o resultado de um hoje verdadeiro. Você quer que sua vida chegue no futuro? O que é que se está fazendo hoje